te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, no versículo de 16 a 18, de 21 a 24a. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade de São José, o esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Ele é o patrono da Igreja Universal. Então, José, todo mundo conhece muito bem essa história de José, e hoje então a Igreja celebra esse dia solene, dia de São José. Aqui na nossa paróquia, nós temos uma comunidade, que é a comunidade de São José, na Estrada Caraná. E a liturgia, então, ela nos conduz a olhar para esse homem que viveu a justiça. E hoje, até no Evangelho de Mateus, ele tem sempre essa expressão, né? Esse sentido, levar nós a compreender que o grande sentido do Evangelho de Mateus é levar nós a compreender isso, a prática da justiça. E aqui então ele fala sobre esse acontecimento. Então José, mesmo num momento difícil da vida, ele mostra a
prática da justiça. Ele vive, por isso ele é considerado um exemplo de homem justo para todo o povo de Deus. E aqui fala então que Maria, ela apareceu grávida. Todo mundo conhece a história de Maria grávida pela ação do Espírito. Mas imagina, amados, como que José poderia compreender? Porque para o costume dos judeus, eles tinham um contrato. Era um contrato que tinha até poder jurídico, porque as pessoas eram bem comprometidas com os juramentos, né? E com o comprometimento. E Maria, então, era prometida em casamento a José, e eles tinham duas etapas. A primeira etapa é a etapa do conhecimento, de conviver, de conhecer, podemos dizer assim, de namorar. E o segundo contrato era de ir morar junto. Esse primeiro contrato era um contrato de duração mais ou menos de 1 ano. E José então estava dentro desse prazo de contrato na primeira instância. E aí Maria apareceu grávida. Para a lei, isso era lei dos judeus, se uma moça que era prometida em casamento a um rapaz e ela aparecesse grávida, e o rapaz tinha direito então de denunciá-la, né, aos poderes públicos, e ela seria então apedrejada em praça pública. Mas José, ele começou a pensar, porque ele tinha uma relação, né, um conhecimento com Maria. E aí ele falou, ele por ser um homem justo, ele quis deixar ela em segredo. Isso quer dizer, parece que quase como podemos dizer assim, ele assumir a culpa, né? Não culpar ela, porque quando o homem tirava o peso da culpa dele, era apedrejando aqui no caso a namorada, né? E aí então José, ele quis se afastar, porque ele era um homem justo. E aí então, no Evangelho de Lucas, fala que o anjo sempre ele chega e fala com a pessoa. No Evangelho de Mateus, ele fala em sonho. E aí esse anjo aparece em sonho a José e fala para José, e José que fala então que ele fez de acordo com aquilo que o anjo tinha falado para ele. Quer dizer, ao anjo anunciar, José teve fé e acreditou. Só um homem muito justo poderia ter essa compreensão, porque nunca na história apareceu uma pessoa grávida pela ação do Espírito. E nunca tinha acontecido e nunca mais aconteceu. Só que José, ele acreditou, teve fé e viveu então essa forma justa e aí ele assume Maria. Aí ele recebe Maria, mas aí ele sabia que ele ia receber uma mulher que seria a mãe de Jesus, legítima, e ele seria o pai adotivo, ele faria todo esse caminho que a história da igreja conta, que a história bíblica conta, que a história da salvação conta, que a história de Jesus conta. Então, José foi um homem de uma ação fundamental na história da salvação. Ele foi aquele que cuidou de Maria e de Jesus, renunciando a todos os direitos, porque Maria, todos nós sabemos, porque muitos falam que Maria teve mais filho com José. Não, Maria, ela foi virgem e permaneceu virgem. Ela foi virgem antes e depois do parto. Então José, ele recebe Maria dentro dessa dimensão divina. Essa é a grande sentido da justiça de José. Ele recebe Maria, essa imaculada, essa sem mácula, sem mancha, e ele cuida então e faz, né? Por isso hoje a igreja ela celebra de uma forma solene o dia de São José, é o patrono da Igreja Universal. Que São José possa então interceder por todas as famílias do mundo, que todos os homens, todos os esposos possam ter essa virtude e fé de São José. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus,
de São José, que desça sobre todos vocês, sobre todas as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.